Olá dos Açores, muito bem-vindo a este canal. Sou o pastor Jairo Silva e hoje nós vamos falar um tema que poderá te ajudar a vencer gigantes na vida. E o tema de hoje está baseado em 1 Samuel capítulo 17. Nos conta a história do jovem Davi e do grande gigante Golias. E também sobre o exército de Israel. E o tema de hoje é: quem é você diante dos gigantes da vida? Você é Davi ou você é o exército de Israel? Nesse texto de 1 Samuel nos conta a história de uma guerra. E durante esse período desta guerra, havia um guerreiro filisteu chamado Golias, um homem de aproximadamente quase 3 metros de altura, um guerreiro muito experiente, muito preparado para as batalhas. E a Bíblia fala que durante 40 dias ele foi desafiar o exército de Israel, e ele dizia assim: se há algum guerreiro entre vocês, que vocês o enviem até mim para que haja um confronto, e se ele ganhar, vocês ganham a guerra. E durante 40 dias, aquele guerreiro perturbava o exército de Israel, mas o exército de Israel e o rei Saul, também que era um guerreiro, ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Mas aconteceu um fato em que Davi, ele foi levar alimento para os seus irmãos, e quando chegou ali, ele observou o que estava a acontecer. E Davi ficou indignado com aquela situação. Davi não concordava com o que estava a acontecer. E lendo o texto, eu pude tirar para nós ali 4 lições, 4 atitudes que Davi teve para enfrentar aquele gigante. Então nós podemos transferir hoje esta história bíblica da vida do rei Davi, que é tão conhecido, e também de Golias, que foi muito exaltado naqueles dias como um guerreiro. Ele se sentia imbatível. E a primeira lição que eu tirei aqui da história de Davi foi que ele se indignou, né? Ele se revoltou, ele teve um sentimento de oposição, de cólera, de raiva contra a situação. Então, para derrotar gigantes na vida, você tem que primeiro se indignar com a sua situação. Você não pode ficar procrastinando, você não pode deixar as coisas de lado, você vai ter que tomar uma atitude de indignar-se contra a situação. Esse é um passo importante para você ser um guerreiro como Davi, porque o exército de Israel, eles eram confrontados diariamente. Mais de 40 dias eles estavam sendo confrontados por aquele gigante, e ficou aquele clima, aquele ambiente de desconfiança, de preocupação. Mas o rei Davi, que não tinha nada a ver com aquilo, os seus 3 irmãos estavam ali na frente de batalha, e Davi, ele observou aquilo ali, ele se indignou, e ele depois foi buscar informações, o que ele deveria fazer. E ele ficou sabendo que haveria ali naqueles dias um grande prêmio para quem resolvesse aquela situação. E o rei Davi, ele ficou sabendo que o rei Saul estava isentando de impostos a casa da pessoa que resolvesse encarar aquela situação, e também estava dando a sua filha em casamento. E Davi, ele se informou com mais pessoas. Então note que a indignação não significa que você vai de uma hora para outra sair sem uma orientação. Você não vai tomar uma atitude de cabeça quente: agora eu estou revoltado, eu estou indignado, eu vou sair, vou resolver a situação. Não é esse tipo de indignação, é a indignação com você mesmo. Como eu estou passivo nessa situação, como eu estou passivo diante desse problema, e a coisa está somente a aumentar.
Então, antes de você tomar uma iniciativa, antes de você encaminhar para resolver essa situação, você deverá observar o que você pode fazer. Traçar um plano, passo a passo, de como você vai derrubar esse gigante hoje. Hoje estou gravando, é segunda-feira. Geralmente, estatisticamente, está comprovado em que a segunda-feira e terça-feira são dias em que as pessoas elas têm o início de semana, e nesse início de semana elas querem resolver conflitos, querem resolver pendências. Então Davi, ele não se indignou somente uma indignação de revolta, de raiva, mas ele preparou, ele se orientou primeiro o que estava acontecendo, e ele sabia que havia um grande prêmio, havia algo benéfico para ele e também para a família. O segundo ponto que eu observei na vida de Davi para derrubar gigantes era a confiança e experiência. Isso mesmo, são duas coisas importantes na nossa vida para derrubarmos os gigantes. O rei Saul ouviu que Davi queria enfrentar Golias e o chamou à sua presença. E Davi foi, mas quando Saul viu Davi, ele viu que era um jovem, e ele observou que era um jovem sem experiência. Davi não tinha um aspecto de guerreiro, não tinha uma aparência de guerreiro. A Bíblia fala que o porte físico de Saul, ele era um rei alto, ele era um rei guerreiro, ele era um rei bonito. E a Bíblia fala das características de Davi, que Davi ele era ruivo, e ele era baixo, não tinha nenhum aspecto físico de guerreiro, mas não se engane pela aparência. Então, Davi contou a Saul, explicou que ele já tinha lutado contra um urso e contra um leão, porque Davi era pastor de ovelhas. E naquela época, naqueles dias, era normal os predadores da região, leões e ovelhas e ursos, atacarem ali o rebanho. Então, para você vencer gigantes na vida, você vai usar a sua experiência. A experiência é algo que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia, na nossa vivência. A experiência nós vamos adquirindo com o nosso percurso de vida. E isso é muito bom, é muito importante. Mas não quer dizer que o experiente é aquela pessoa que já viveu mais tempo. Não quer dizer que o experiente é o mais velho. Não, não. A experiência não está associada à idade cronológica de ninguém. A experiência está baseada no seu modo de vida. Porque há pessoas que já viveram muito, vivem bastante, mas a vida dela é aquela vida monótona. Ela não muda de casa, não muda de cidade, não muda de país, não investe, não estuda. É uma pessoa que leva a vida numa vida normal, uma vida simples. Mas há pessoas com poucas idades que já têm muita vivência, muita experiência em várias áreas, em várias situações da vida. Então, para você romper os gigantes da vida, eu costumo dizer que geralmente nós já temos uma resposta. Nós já sabemos o que nós queremos fazer, mas às vezes falta o quê? Falta aquilo que eu disse na primeira parte, a indignação. Você essa semana vai se indignar com essa situação e vai começar a organizar o que tem que ser organizado. Eu falei em uma das minhas lives aí sobre a procrastinação. A procrastinação, ela traz prejuízo para nós. Prejuízo financeiro, prejuízo físico. Então, às vezes, você está procrastinando, você está adiando o que era para ter sido feito ontem, ou semana passada, o mês passado, ou talvez até o ano passado, e você foi procrastinando. Mas note que o rei Davi, ele ficou indignado, mas uma indignação orientada, ele sabia o que ia fazer. E aqui o rei Davi, ele estava numa situação de que ele tinha confiança no seu percurso de vida, uma experiência na sua vivência. E a terceira coisa importante que o rei Davi fez foi acreditar nas suas
habilidades. Como vencer gigantes? Ele acreditou nas suas habilidades. Vendo a confiança de Davi, Saul lhe deu a armadura para se proteger, mas Davi não conseguia andar com ela. Davi decidiu levar apenas seu cajado, 5 pedras e sua atiradeira. Sem a proteção nenhuma, Davi foi enfrentar o gigante. Note que o rei Davi, o rei Saul, ele queria colocar uma armadura. Ele chegou a colocar uma armadura em Davi. Mas olha que coisa interessante, Davi não se sentiu bem. Um dos motivos é que eu creio que pelo tamanho de Saul, que era maior do que Davi, a Bíblia deixa isso bem claro em várias ocasiões, as medidas não eram as mesmas e Davi não estava habituado a lutar com nenhum tipo de armadura. Davi, pela sua história de vida, se você ler na Bíblia, ele era um jovem e ele foi um rei ágil. Ele andava no deserto, andava nas montanhas, vivia no meio das pedras, das grutas, ele cuidava do rebanho, ele então tinha uma habilidade física muito importante. Então, é um ponto importante para você acreditar como você vai vencer os gigantes, é nas suas habilidades. E todos nós temos uma habilidade. Todos nós desenvolvemos habilidades na vida. Se você tem uma área que você ainda não desenvolveu, a culpa é sua, porque você pode desenvolver as suas habilidades. Por exemplo, há pessoas que falam assim, você já vê quando criança, que ela tem uma habilidade especial para a música. Aquela criança, ela gosta de cantar, ela tem habilidade para a comunicação, ela tem habilidade para o desporto. Mas se você não desenvolver na criança, não capacitá-la, aquilo vai perdendo com o tempo. Então, às vezes, com o tempo, nós perdemos a habilidade de resolver problemas, de derrubar gigantes, de ser como o rei Davi e não como o exército de Israel. Porque há pessoas que são espectadoras, elas ficam esperando para ver o que vai acontecer. Será que o problema será resolvido? Eu te digo que problema parado não se resolve, ele piora. E nós sabemos que com a experiência da vida, há problemas e situações que quanto mais passar os dias, ficam mais complicados. Então, o problema por si só não vai resolver. E o exército de Israel, há 40 dias, eles estavam ali com aquele problema, com aquele confronto. E é interessante que enquanto a pessoa não cair em si, não se revoltar e não usar as suas habilidades e não desenvolver habilidades, os problemas vão consumir, os gigantes da vida vão consumir a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e a nossa própria vivência aqui na terra. E o quarto e último ponto que eu queria falar, que o gigante, que Davi, ele acreditava em Deus. Ele acreditava que Deus poderia ajudá-lo a vencer o gigante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36 e 37, pode ler aí na sua casa. Quando o gigante Golias olhou para Davi, ele desprezou, ele disse assim: por acaso sou algum cão para você vir a mim com paus, com pedras? Mas aquilo era as habilidades que Davi tinha. Davi estava acostumado a defender o rebanho utilizando aquelas armas, e ele falou: eu não vou contra ti no meu nome, no meu poder, mas eu irei contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então é muito importante, todas as vezes que você quiser combater um gigante na vida, derrubar um gigante na vida, fazer como o rei Davi: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então que nesta semana você possa enfrentar os seus gigantes durante esses dias, com essas dicas aqui que nós aprendemos sobre o rei Davi e sobre o exército. Que tipo de pessoa você tem sido? Escreva aí. Será que você tem coragem para escrever? Eu sou como o exército de Israel. Eu estou numa situação difícil, eu tenho vivido tempos difíceis,
mas eu não consigo dar o passo, tomar a iniciativa. Eu estou sendo confrontado, mas eu não consigo avançar. Eu não encontro energia, eu não encontro força, não encontro uma orientação. Ou eu sou como Davi. Davi se indignou. Primeira coisa que nós vimos aqui, ele ficou indignado, revoltado com aquela situação, porque ele não aceitava. E Davi, ele viu que poderia vencer o gigante com a sua experiência. Ele tinha uma experiência de vida. E Davi viu que poderia vencer o gigante com as suas habilidades e também confiando em Deus. Então fica essa dica para você. Se você gostou aí desta palavra, você deixa o seu comentário, visite a minha página também no YouTube, se inscreva lá no YouTube, Pastor Jairo José Silva. E na oração da fé, hoje nós vamos orar pedindo a Deus para que você tenha aí uma indignação orientada. Não se esqueça, uma indignação orientada, e que Deus capacite as suas habilidades para você romper, para você vencer e enfrentar os gigantes da sua vida com a experiência e principalmente acreditando no poder de Deus, ok? Eu sei que há pessoas que estão a chegar agora, estão entrando agora neste canal, depois essas lives estarão gravadas. Você pode continuar assistindo aí, ok? Vamos pedir a Deus então hoje para nos dar a força, como ele fez com Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, por esta reflexão, por esse momento em que nós podemos falar com o Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha capacitar a cada um que está a assistir neste momento, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a indignação como o Senhor deu, uma indignação orientada, o Senhor deu a Davi. Que nós possamos usar as nossas habilidades, as nossas experiências de vida e principalmente que nós vamos enfrentar os gigantes determinados, confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, que toda situação problemática, confusa, o Senhor venha trabalhar nesta manhã. Eu quero orar e interceder também pelas pessoas enfermas, doentes, acamadas, paralisadas, aqueles que estão em tratamento de câncer, oncológicos, aqueles que estão agora no momento de dor na sua casa, estão a enfrentar, Senhor, dificuldades na sua família, que o Senhor venha ter misericórdia, dando paz, para enfrentar esses gigantes, não como o exército de Israel, mas como Davi. Ele confiava no Senhor, ele tinha experiência no Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, que esses dias nós possamos levantar a nossa cabeça e vamos, ó Deus, confiar que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus, ok? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. E durante essa semana estaremos aqui e no meu canal do YouTube você vai encontrar ali várias mensagens que vão edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, deixa aí a sua mensagem, deixa aí se essas mensagens estão um comentário, se elas estão te ajudando. Um abraço, que Deus te abençoe, até a próxima em nome de Jesus. E nós estamos aqui nesse projeto, Manhã com Deus, Meu Dia com Deus. Que Deus te abençoe.